Quis o tempo, talvez o destino, que essa seja uma das minhas últimas palestras, que eu prefiro chamar de conversa, e que tenha tão distinto auditório, que eu tenha a oportunidade de falar aos senhores e senhoras delegados, tanto em nível estadual como a nível federal. E eu gostaria de fazer, se me permitem, um balanço a respeito do que tem sido esses 8 meses à frente do Ministério da Segurança Pública. Primeira vez que o Brasil tem um Ministério de Segurança Pública. Esse ministério foi instituído a partir de uma medida provisória no dia 28 de fevereiro de 2018. Num governo que, como vocês sabem, complicado, convivendo com uma série de dificuldades, com problemas em termos de popularidade, um governo que convive também com a necessária superação de uma das maiores crises econômicas que nós vivemos nos últimos aproximadamente 50 anos, e que, por isso mesmo, tornava a instituição, a criação de um ministério como esse, como algo, de fato, uma tarefa bastante árdua. Quando nós deixamos o Ministério da Defesa, onde passamos quase 2 anos, a convite do presidente da República para assumir o ministério, a primeira coisa que nos ocorria é, muito bem, o que é que nós podemos fazer e, a partir de que perspectiva, instituir esse ministério? Eu não tinha nenhuma fórmula, nenhum modelo, nenhuma estrutura, nenhuma instituição que eu pudesse olhar ou pudesse mirar para desenhar o que seria esse ministério. E, evidentemente, todos nós sabemos que a discussão nacional, o debate nacional sobre segurança pública é um debate multifacético. Se nós reunirmos um conjunto dos senhores e especialistas dos mais diversos para dizer, muito bem, qual é o problema em termos de segurança pública? Ou, pelo menos, o problema principal, ou aquele que deve servir de base para todos os demais, em termos de solução. É muito provável que nós tivéssemos ideias brilhantes, sem sombra de dúvida, mas, ao mesmo tempo, nós teríamos uma dispersão em termos de análise. Uma enorme dispersão. Para alguns, é o problema da Constituição, do artigo 144. Para outros, é a questão do papel das polícias. Para outros mais, é o problema do orçamento, o problema da progressão de pena, a questão do fortalecimento sempre necessário das polícias, a melhoria e a valorização daqueles que cuidam da nossa segurança e assim por diante. Mas, olhando da perspectiva de quem vai instituir um ministério, nós partimos de um diagnóstico que eu quero compartilhar com os senhores e senhoras aqui. O Brasil nunca teve o governo central dando um rumo à segurança pública na nossa história. Essa é a primeira constatação. E de onde nós tiramos ela? Tiramos do fato que nós tivemos 7 constituições. A primeira, a de 1824, com 194 anos, e a última, a de 88, de 30 anos atrás. Em nenhuma delas, presta atenção, em nenhuma delas os senhores vão encontrar que o governo central, e eu digo governo central porque hoje nós somos uma república federativa, mas antes nós fomos império. E a primeira das nossas constituições, ela se deu em 1824, quando do império, quando nós vivíamos, então, o império brasileiro. Em nenhuma delas, em absolutamente nenhuma delas, os senhores vão encontrar competências e responsabilidades do governo central a respeito de segurança pública. O modelo que nós temos em 88 foi instituído pela primeira vez nas nossas constituições, o seu desenho se dá na Constituição de 34. Mas já anteriormente, nós podemos encontrar as bases dele. De lá para cá, a segurança pública sempre foi uma atribuição dos Estados. Artigo 144, vamos rememorar?
Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E, em seguida, uma descrição dos órgãos a nível estadual e a nível federal que cuidam da segurança pública. E lá nós vamos ver que nós temos uma divisão de trabalho que, a nível estadual, recai sobre Polícia Civil e Polícia Militar, e, a nível federal, fica com 3 instituições, uma delas inexistente, que é a Polícia Ferroviária, que nunca foi instituída, a Polícia Rodoviária Federal, que cuida de 70 mil quilômetros, na 4ª maior malha rodoviária do mundo, e a Polícia Federal, que cuida de alguns tipos de crimes, crimes de drogas, crimes contra o patrimônio da União, crimes de alta repercussão nacional, internacional e algumas outras tipificações mais. Mas a segurança e a ordem pública ficam com os estados, como sempre ficaram. E por que sempre ficaram? Eu tenho uma resposta que é uma resposta intuitiva, por uma razão muito simples. Não existe um livro-texto que conte a história da segurança pública no Brasil. Não há um livro-texto que conte a história da segurança pública e a sua evolução no nosso país. Vocês vão encontrar livro-textos em várias possibilidades e campos, saúde, educação, diplomacia, um excelente livro do embaixador Recupero, foi publicado recentemente. Mas segurança pública, nós temos artigos, nós temos algum tipo de excertos, nós temos alguns ensaios, mas sobre a história da segurança pública, que é algo essencial na construção do Estado Nacional, como também nas nossas vidas, esqueçam, os senhores não vão encontrar. Porque ele não existe. E por que ele não existe? Bom, a parte essa observação de que o governo central, e vou repetir isso ao longo da minha fala diversas vezes, jamais teve competências e responsabilidades constitucionais com segurança pública, e já adianto, se não tinha responsabilidades, nós nunca tivemos um Sistema Nacional de Segurança Pública. Não existe, começou a existir agora. E se não tínhamos um sistema, adianto, mas nunca tivemos uma política nacional de segurança pública. O Brasil, no século XXI, jamais teve um Sistema Nacional de Segurança Pública e jamais teve uma política nacional de segurança pública. Mas, voltemos. Então, se essa era a perspectiva, a nossa preocupação foi exatamente trazer o governo central para o centro, para dar o rumo, para constituir um legado institucional que permitisse a quem viesse depois de nós contar com o fato de que o governo federal tem instrumentos, tem mecanismos e tem responsabilidades com segurança pública. Esse foi o nosso diagnóstico. Esse foi o nosso diagnóstico. Porque, se os senhores prestarem atenção, o SUS foi construído, sobretudo, com a liderança do governo federal. O SUS é um federalismo compartilhado, do qual participam a União, Estados e municípios. A educação, o mesmo. A previdência, a assistência social, a cultura, o esporte, o trabalho, então, nem se fala. São todas construções aonde o governo, a União, sempre deu o rumo, o que não quer dizer que subsumisse ou desaparecesse a federação. Em alguns momentos, sim. Em períodos autoritários, nós vivemos um Estado praticamente unitário. Mas isso é a exceção, não é a regra. Afinal, mas por que fizemos essa escolha? Como eu disse, nós não temos um livro-texto sobre isso. E a interpretação que eu dou, e desde já a denuncio como tosca, porque, de fato, é muito mais uma percepção do que algo a ser historicamente comprovado, é de que na construção do Estado Nacional, sobretudo depois que você tem a independência, particularmente depois quando Dom Pedro I retorna em 1831 a Portugal e se segue o período regencial, aquele período da minoridade, quando você tem o golpe da minoridade, que é declarada a maioridade, Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Antes disso, há um enorme debate, procurem aí nos livros de história, vocês vão encontrar, um enorme debate entre centralização versus descentralização. Entre um Estado, e isso era defendido sobretudo pelo patriarca da independência, José Bonifácio, que dizia, para que nós não repetíssemos o destino das colônias espanholas, nós precisávamos de uma monarquia, que seria o centro, um centro forte, para manter o país unido.
Então, essa era a lógica, ao qual se contrapunham, evidentemente, diversas unidades da federação. Aí está a chamada Confederação do Equador, a Revolução Pernambucana, aí você encontra, em certo sentido, jamais tardiamente, mas você vai encontrar farrapos, você encontra a Revolta Beckman, a Revolta dos Alfaiates, essa com realmente um viés mais voltada para as questões da escravidão, e assim e muito mais por diante. Então, naquele momento de formação do Estado Nacional, a questão do que hoje chamamos de segurança pública, que não era vista assim, era segurança do Estado, e não era segurança pública, como a gente entende. Pois bem, criou-se uma espécie de negociação entre centro e periferia, que era o seguinte: as elites regionais cuidam da segurança pública. Em troca, nos dão votos, ou seja, nos dão assentos e parlamentares para termos uma maioria e formar gabinetes, porque nós vivíamos um parlamentarismo durante o período imperial. Então, é dessa barganha, na construção do Estado Nacional, onde as unidades federativas ficam com a questão da segurança, mas o governo central não. Porque essa era a reserva de poder que foi negociada entre elites centrais e elites regionais. Disso derivou algo que é uma constante nas nossas constituições. E por isso mesmo, nós chegamos hoje ao século XXI, sem ter uma única estatística sobre segurança e sobre criminalidade no Brasil, produzido pelo Estado brasileiro. Século XXI. Algo que os americanos resolveram com o Bureau of Information no século passado, na segunda década do século passado. Algo que ingleses e franceses resolveram no século XIX. Nós não resolvemos até hoje. Me digam qual é a estatística nacional efetivamente confiável que é produzida pelo Estado brasileiro na área de segurança pública. Não existe. Simplesmente não existe. Por que não existe? Exatamente por conta desse modelo. E o que é que implica esse modelo sobre isso? Implica dizer o seguinte: olha, se eu não tenho, ou melhor dizendo, se eu tenho um federalismo acéfalo, onde a União não exerce esse papel de ser realmente quem dá rumo e o poder central, então, cada estado vai fazer as suas escolhas. São Paulo escolhe um determinado conjunto de registros, Ceará escolhe outro, a Bahia escolhe outro. E quem obriga eles a abrirem mão e aceitarem, por exemplo, uma classificação nacional? Quem obriga? Não há lei, não há sistema, não há competência, não há Constituição que dê respaldo a isso. Ou pelo menos não tínhamos como fazer isso. Uma outra questão que também deflui, bom, se nós não temos competências a nível da União, a nível de governo central, e daí decorre que não temos sistema, e se não temos sistema, não temos política, também não temos dinheiro. Claro, claro. Qual é o presidente da República que vai, por exemplo, ao olhar a Constituição e ver, não tenho competências e não tenho recursos, se os senhores prestarem atenção, o orçamento da Seguridade Social, ela nos diz muito sobre isso que estou aqui falando. Por quê? Porque a saúde tem exatamente os seus 15% dos tributos. A Previdência e Assistência Social é diferente, mas cai no mesmo. Por quê? Porque preenchidos os requisitos de quem tem condições de entrar na Previdência, ou preenchidos os requisitos de quem tem direito de ter assistência social, se o governo não fizer ou não cumprir, comete crime de responsabilidade. Ou seja, o direito na Previdência e o direito na assistência social, quando alcançados, se transformam em gasto. A mesma coisa, um pouco menor, nós temos na cultura, com a Lei Rouanet, nós temos a Lei Pelé, nos esportes. Assim. E o que tem a segurança pública? O que tem a segurança pública? Me diga. O que é que mudou na segurança pública significativamente desde a última Constituição até hoje? O SUS foi construído nesse período, o Fundeb, etc., e tantos outros instrumentos mais. A LOAS foi construída nesse período. E o que teve a segurança pública? Nada. Ah, mas espera lá, ministro, a segurança pública tinha planos. Tinha. Teve vários planos. Alguns bons, outros nem tanto. Só que o plano deflui da vontade do ministro. Se o ministro quiser, tem plano. Se o ministro não quiser, não tem plano. Se quiser, ele muda. Se quiser, ele transforma. Se quiser, ele enterra.
E se hoje eu faço um plano e amanhã vem um outro ministro daqui a 6 meses, tchau para o meu plano. Então, o cemitério dos planos é um cemitério de anjinhos, sabe? De morte precoce, porque não tem nenhuma institucionalidade que o sustente. Então, dizer que tem planos não é dizer absolutamente nada. Nós não temos política nacional de segurança pública. Bom, este é o quadro, este foi o cenário que nós partimos. Então, qual foi a nossa resposta? Primeiro, o Ministério. O Ministério hoje é lei. Pela primeira vez, o Brasil tem um Ministério de Segurança Pública. E isso é importante, porque isso é foco, isso é rumo. Há que dar rumo, há que dar foco a esse tema. O Ministério da Justiça, sem sombra de dúvida, ele é um ministério que teve, historicamente, uma enorme importância, mas ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. Lá dentro do Ministério da Justiça, você tinha a questão importantíssima indígena, você tinha a questão da CAD, da segurança, você tinha a questão do direito do consumidor, lá dentro está a questão das drogas, lá dentro está a questão dos refugiados, lá dentro estava a questão dos direitos humanos, e lá dentro estava a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, Sistema Penitenciário Nacional, e lá dentro estava também a própria Senasp, que só vai surgir em 2005, em sucessão à Senaseg. Ceplanseg, melhor dizendo. Você veja, a primeira instituição federal, de fato, vai surgir no ano 2000. A primeira. E era apenas uma secretaria, pra vocês terem uma ideia. Então fica claro que é preciso ter foco pela dimensão que alcançou o problema da segurança pública no Brasil. Então, criou-se o Ministério virou lei. Em seguida, foi criado, também por lei, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, o Brasil tem um Sistema Único de Segurança Pública. Muitas pessoas perguntam, mas vem cá, essa coisa de segurança pública, que é uma coisa tão violenta, que hoje está no centro do debate, na agenda nacional, que foi o centro, inclusive, do debate da última eleição presidencial, e não só aqui no mundo, por aí afora, essa coisa de sistema, o que é isso? Eu traduzo o sistema por reunião. Pela primeira vez, nós estamos, por lei, involucrados, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, Forças Armadas, Judiciário, Ministério Público, ABIN, enfim, todos estão hoje reunidos, existe um Conselho Nacional para tratar com todo esse colegiado do rumo a ser dado. E mais, através do SUSP, também por lei, porque agora não é mais algo de escolha do ministro do turno, nós temos agora que ter uma política nacional de segurança pública através de um plano decenal. E isto é lei, não é vontade de ministro. E mais do que isso, esse sistema e essa política terão uma auditoria interna com mandato. Por quê? Porque a segurança pública, até hoje, sempre foi o reino da obscuridade e da não transparência. E não por culpa de ninguém que está aqui. É porque se você não produz estatística, você não produz dados, você não tem evidência. Você não tem evidência nenhuma. Onde é que você põe o seu dinheiro? Me diz. Onde é que você põe o orçamento escasso? O que é que você vai fazer com ele? Como é que se constrói uma política pública nacional se não se tem base de dados? Querem saber como é que está a saúde? Vai lá no DataSUS. Vocês vão saber como é que está a saúde. Querem saber como é que está a educação? Vai no INEP. Vocês terão todos os dados, e inclusive todas as evidências, como agora nós acabamos de ver no Enem. E nós? O que nós temos? Com que base nós temos evidência para dizer que a segurança pública está indo bem, que a segurança pública está indo mal, que nós estamos aplicando, que esses são os melhores programas, esses são os melhores projetos, que a nossa capacitação, o que nós vamos dizer? Nós não temos, nós nunca tivemos. Recentemente eu vim aqui a São Paulo, como vou a outras localidades, e fui apresentado a um programa chamado Detecta, um programa muito interessante que os senhores devem conhecer. Só que à sua esquerda, você tinha um buraco negro, Paraná. À sua direita, um outro buraco negro, o Rio de Janeiro. Que possivelmente tem sistemas, se não iguais, semelhantes, próximos, só que não se comunicam.
Nós nunca tivemos um sistema de comunicação que interligasse a nossa segurança e as nossas polícias. Inacreditável. Nós não tínhamos um sistema de classificação, nós não tínhamos um sistema que possibilitasse a comunicação entre as nossas bases de dados. Em alguns casos, até algumas coisas caminharam, mas no geral nós não temos. Então, é isso que nos levou à criação do Ministério, à criação do SUSP, e hoje nós temos uma política nacional. Hoje existe uma política nacional. E alguém pode dizer, mas espera aí, vocês fizeram uma política nacional no momento em que vocês já estavam, né, terminando o governo? Esclareço. A lei determina que todo e qualquer investimento que a gente venha fazer doravante tem que ter por base um plano nacional. E esse plano nacional terá que orientar os planos estaduais e os conselhos estaduais, que por sua vez orientarão os planos municipais. E efetivamente também terão que ter conselhos, porque isso é um sistema. Claro, isso não muda a realidade do dia para a noite que nós estamos vivendo, sem dúvida. Mas sem isto, não há como mudar efetivamente, estruturalmente, a situação da segurança pública no país. Não há como. Existem muitos outros aspectos que eu não vou me deter aqui a respeito do que é que representa o SUSP. Mas eu destaco o fato de que agora, e eu gostaria que os senhores prestassem atenção, e senhoras, a isso, nós passamos a ter uma política de segurança pública com base em evidências, resultados, metas, accountability. Isso é uma enorme transformação e, ao mesmo tempo, a produção de uma integração em termos de inteligência, em termos de operações, em termos, enfim, de um federalismo compartilhado, o que nós também nunca tivemos. Nesse sentido, quero inclusive dizer, um trabalho que é coordenado pelo brigadeiro Fiorentini, que aqui se encontra, que é o secretário da Senasp, nós já fechamos todo um conjunto de categorias de ocorrências policiais e de segurança, com base, inclusive, em uma nomenclatura internacional, cujo ponto central é a ONU. Isso está fechado com todos os estados da federação. Nós vamos começar a produzir estatísticas e vamos começar a produzir evidências que deem base a uma política nacional de segurança pública e que ela possa ser analisada pela sociedade e pelo Congresso. Porque a cada 2 anos vai para o Congresso ser analisado. E anualmente tem que se produzir evidências e resultados. Estamos indo para frente? Estamos indo para trás? Estamos investindo bem? Isso vai começar realmente a ser dado e ser produzido. Mas ainda, além disso, além do SUSP, nós tínhamos, além da política que agora nós passamos a ter, nós também nos preocupamos com a questão dos recursos. Contrariamente a outras áreas, nós nunca tivemos uma vinculação. E nós temos uma imensa necessidade de investimento, também em termos de custeio. O que fazer? O presidente da República determinou uma redistribuição dos recursos da loteria esportiva. Eu hoje estou aqui, mas estou ligado o tempo todo lá no Congresso Nacional com a medida provisória 846 e quero pedir o apoio de todos vocês, sem exceção, que quem puder falar com o seu parlamentar ou conhecer a sua liderança, que fale. Porque a medida provisória 846 é uma revolução copernicana, porque pela primeira vez nós teremos recursos carimbados, nós teremos recursos permanentes e recursos crescentes para a segurança pública, através de recursos da loteria esportiva. Este ano, como nós só tivemos 4 meses, vai ficar em torno de 600, 700 milhões. Para o ano serão 2 bi. Com mais um ano, ela vai chegar a 4 bilhões e 300 milhões. Ora, como hoje todo o investimento que você tem na segurança pública, parênteses, 85% dos 90 bilhões aplicados em 2016 em segurança pública era dos estados. Alguma dúvida sobre quem tem o maior suporte e o peso da segurança pública? E aquilo que eu dizia, é só ver o orçamento. É só ver o orçamento. Né? Então, diante disso, criamos também essa medida provisória e foi criado um programa do BNDES, chamado BNDES Pró-Segurança, com 42 bilhões para financiar estados e municípios no espaço de 5 anos. Então, esse é o nosso legado, esse é o nosso balanço. Existem muitas outras ações mais. Né? Nós estamos fazendo toda a biometria
do sistema prisional. Nós estamos digitalizando algo que é importante para os senhores e senhoras diretamente, as questões, processos na área criminal em todo o país, estão sendo digitalizados, estamos fazendo a transferência de recursos para o CNJ, estamos fazendo recursos de biometria para o chamado TSE, que nós temos, ele tem um grande banco de dados em termos de biometria, e também nós estamos passando recursos para a necessária ativação e fortalecimento da Central de Penas Alternativas, porque esse nosso sistema fechado, em que nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, com 726 mil, que cresce 8,3% ao ano, que em 2025 será uma Porto Alegre, uma Belém ou uma Goiânia, com 1,5 milhão de apenados, é insustentável. Isso é insustentável. A discussão da segurança pública no Brasil, hoje vocês viram, inclusive, no período presidencial, se dá da rua até o portão da unidade prisional. De lá para dentro não se discute. Bom, temos 726 mil apenados, cresce 8,3%. Praticamente a totalidade do sistema prisional é controlado pelas facções. Hoje temos 70 facções. O crime do Brasil se nacionalizou, se transnacionalizou e se globalizou. Se nós não começarmos a olhar para dentro disto aqui, e, evidente, tem muito que olhar do lado de fora, mas se não olharmos para dentro, efetivamente, cada vez mais sairá de controle, porque a dinâmica da rua é dada pelas facções que estão lá dentro e que controlam o sistema prisional. E por que controla? Porque, sendo um sistema estatal e público, como são as 1.400 unidades do sistema prisional que nós temos, qualquer apenado, para sobreviver, e só se manterá vivo se ele se filiar a uma facção. Essa é a trágica dinâmica que nós temos. E é preciso. Então, quando eu ouço dizer, prende, 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 a dinâmica da rua está aqui. Esqueci algo essencial, apesar do esgotado. A medida provisória, pela primeira vez, nós estamos fazendo uma destinação desse recurso, que eu quero que seja de 20%, para a valorização dos homens e mulheres que fazem a segurança pública no Brasil. Ou seja, 20%. Perdoe, mas eu acho que é a primeira vez que se olha, pelo menos a nível nacional, para os homens e mulheres que fazem a nossa segurança. Tá? E esses recursos, eles poderão, inclusive, servir para financiar habitação, assistência jurídica, seja o que for, para que os senhores e senhoras que levam a vida tão dura, que são tantas vezes mal compreendidos, mas que são decisivos não só para a nossa vida, para a democracia. Não há democracia se não existe respeito à vida, à lei e ao patrimônio. E os senhores são sustentáculos disso. Por isso eu não podia deixar de dizer isso. Nós vamos aprovar e vamos ter programas de valorização, o Provida, que inclusive está previsto no SUSP, para poder, eu espero que seja um começo, depois a gente procura ampliar isso, para fazer um reconhecimento e homenagem aos senhores e senhoras. Muito obrigado.